Bom dia, pessoal do SESI, bom dia 61, 62, 63, como é que vocês estão? Estou aqui para a gente fazer juntos uma revisão para a prova que vocês vão fazer na sequência. Na nossa prova caem dois capítulos, o capítulo 2 que falava sobre pré-história e o capítulo 3 que fala sobre as grandes civilizações, Mesopotâmia e Egito. Algumas coisas a gente viu em aula presencial ainda, outras a gente viu já na modalidade online. Vamos pensar junto então algumas coisas que são importantes que vocês saibam para a prova. Organizei um esquema aqui para ficar um pouco mais visual. E aí depois, inclusive, se vocês quiserem tirar foto, fazer anotações do caderno, façam isso, tá? Quando a gente viu pré-história lá no início do ano ainda, eu falei para vocês que pré-história é esse período que é anterior à invenção da escrita, né? Então, até que surja a primeira forma de escrita, né? Tudo isso a gente chama de pré-história, certo? E a pré-história a gente divide em três grandes períodos. O período paleolítico, que é o período mais antigo e mais longo de todos. O período neolítico, que é um período intermediário. E o terceiro e último período, que é um pouco mais curtinho, que a gente chama de Idade dos Metais. Cada um deles tem suas próprias características, né? Então, o paleolítico a gente pode chamar também de Idade da Pedra Lascada, porque era o momento em que os seres humanos faziam as suas ferramentas, os seus objetos, lanças, anzóis, né, com o material de pedra, né, e eles lascavam essa pedra, certo? É o momento em que a gente diz que aqueles seres humanos eram nômades, ou seja, eles não tinham uma moradia fixa, se deslocavam o tempo inteiro atrás de alimento, né? Então eles viviam da caça, da pesca e da coleta, e como eles tinham que buscar esse alimento constantemente, eles não plantavam para eles não produziam para eles se deslocavam atrás desse alimento, eles tinham essa mudança de lugar o tempo inteiro. Então eles não tinham uma moradia fixa. Quando eles precisavam de algum tipo de abrigo, eles usavam cavernas ou então faziam tendas provisórias usando ossos de animais, peles de animais, folhas, aproveitando elementos da natureza para se proteger de alguma maneira, mas assim que eles faziam um novo deslocamento, uma nova migração, eles abandonavam essas tendas e quando eles iam para outro lugar, eles buscavam outra caverna, faziam outras tendas e assim por diante, tá? Ainda no Paleolítico, uma coisa muito importante que faz parte desse período foi o domínio do fogo. Lembrando que a partir do momento que o homem aprendeu a fazer o fogo, isso trouxe uma série de mudanças para a vida dele, né? Então o fogo ele era usado para cozinhar os alimentos, para se aquecer, para iluminar a noite, para espantar animais ferozes, né? Então, desde o momento em que o homem pré-histórico aprendeu a fazer o fogo e não ficar dependendo da natureza quando chovesse, quando caísse um raio, isso trouxe uma série de mudanças para a vida dele também, tá? Segundo período neolítico, já tem uma série de transformações, é o momento em que o homem pré-histórico se tornou sedentário, ou seja, passou a ter uma moradia fixa, né? E ao mesmo tempo em que ele passou a ter uma moradia fixa, se criou uma oportunidade para que ele produzisse o seu próprio alimento, né? Então é o momento em que surge também a agricultura e que eles aprendem a domesticar os animais, né? Já que eles tinham uma moradia fixa, eles tinham tempo de fazer as plantações, irrigar, esperar a planta crescer, depois colher, né? Então tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Como eles adquirem essa moradia fixa, é o momento em que vão surgir também as primeiras aldeias, né, no Neolítico. Depois a gente tem um terceiro e último período, que a gente chama de Idade dos Metais, certo? É o momento, como o próprio nome já diz, em que os metais, né, o cobre, o bronze, o ferro, começam a ser utilizados para se fazer os instrumentos de trabalho ou as ferramentas, né? Então, esses instrumentos, essas ferramentas que eram feitas de metais, eles eram muito mais eficientes, tinham um corte muito melhor do que aqueles que eram produzidos de pedra, né? Como é que se fazia esses instrumentos a partir de uma técnica nova que surgiu no período, que era a metalurgia, né? Então, a metalurgia consiste basicamente em usar o fogo para aquecer esses metais, né? E quando eles
adquirem um formato líquido, eles podem ser colocados dentro de formas, né? E aí nessas formas se dá o formato que se quer. Então é um momento em que surgem ferramentas como as espadas, as facas, os próprios machados de ferro que até então não existiam. Isso trouxe um potencial para os grupos muito maior, né? Então eles estavam mais preparados, inclusive, para lutar entre eles, né? Então é um momento em que começam a surgir também os primeiros conflitos entre os grupos. É importante lembrar também que o surgimento desse tipo de atividade da metalurgia vai criar uma diferenciação dentro das comunidades, né? Então começam a surgir também ocupações diferentes e uma divisão de tarefas dentro daquelas comunidades que já existiam, né? Então vão ter as pessoas que dominavam a técnica da metalurgia e que eram responsáveis por fazer as ferramentas. Vão ter pessoas dentro da comunidade que faziam o plantio, tinham as pessoas que eram responsáveis pelo cuidado dos animais, né? Então surge uma divisão de tarefas, né? E uma diferenciação social também ao mesmo tempo. Com essa divisão de tarefas, algumas pessoas vão começar a ter mais poder do que outras e assim sucessivamente, tá? Bom, para a história, acho que é basicamente isso. Depois a gente falou sobre primeiras civilizações, Egito e Mesopotâmia. Lembrar que as primeiras civilizações estavam dentro de uma região que a gente conhece como crescente fértil, ou seja, aquela região que tinha um formato de lua crescente, lembram? Que pegava uma partezinha da África, uma partezinha da Ásia, né? Essa região era uma região desértica, mas que continha 3 grandes rios: o rio Nilo, o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Então, esses 3 rios traziam a fertilidade para aquele lugar, por isso o lugar se chamava crescente fértil, né? Então, por conta dessa proximidade com a água, essas civilizações, Mesopotâmia e Egito, conseguiram se desenvolver naquele lugar. Eram civilizações que faziam atividades de agricultura e de pecuária, né? Os egípcios também faziam algum comércio, é importante ressaltar. Tinham seus próprios chefes políticos e esses chefes políticos tinham seus nomes, né? Então, na Mesopotâmia, a gente chama o chefe de cada uma das cidades da Mesopotâmia de patese, né? Então, o patese é mais ou menos a ideia do prefeito que a gente tem hoje, certo? O patese mandava na sua cidade, apenas na sua cidade, mas não conseguia mandar dentro de toda a Mesopotâmia, apenas dentro da cidade. Diferente do que acontecia no Egito, que o faraó era considerado praticamente um deus na terra pelos egípcios, né? Então ele tinha muito mais poder e conseguia governar todo o Egito ao mesmo tempo, tá? Invenções importantes dessas 2 grandes civilizações. No caso da Mesopotâmia, é importante a gente lembrar para a prova que eles criaram o primeiro tipo de escrita que existiu, a escrita cuneiforme, lembram? Então eles usavam a cunha, que era um tipo de objeto pontiagudo, que eles usavam para gravar os símbolos nas plaquinhas de argila. Também foi a civilização que criou o primeiro código de leis da humanidade, o código que foi escrito pelo Patesi Hammurabi, né? Então era um código que deixava muito claro para as pessoas o que era crime e o que não era, e qual a pena que a pessoa que tinha cometido algum crime deveria receber, né? Depois, sobre Egito, é importante lembrar sobre a técnica da mumificação e o porquê eles faziam essa técnica, né? Então, pensar que fazia parte do dia a dia dos egípcios essa crença que eles tinham na vida após a morte, e era por isso que eles mumificavam os corpos das pessoas que haviam morrido, porque eles acreditavam que em algum momento aquela pessoa iria acordar para uma segunda vida e iria precisar daquele corpo da forma mais preservada possível. Importante lembrar também que os egípcios eram os construtores das pirâmides e que as pirâmides eram, na verdade, grandes túmulos que serviam para guardar o corpo do faraó morto, os seus pertences pessoais, as suas riquezas, tudo isso era depositado junto com o morto dentro da pirâmide. Então a pirâmide, ela é, na verdade, um túmulo funerário, né? Pensando nisso também, é importante lembrar que os mesopotâmicos também tiveram um tipo de construção
muito grandiosa, que eram os zigurates, que tinham um formato até bastante parecido com as pirâmides, mas que tinha outra função, né? O zigurate mesopotâmico era um local de encontro para a população, servia como celeiro para armazenar alimentos, servia como observatório astronômico também, né? Então, eram construções até em uma certa medida parecidas, mas que tinham funções bastante diferentes entre elas. No aspecto religioso, lembrar que essas duas civilizações eram politeístas, lembram? Poli significa muitos, muitos deuses. Eles acreditavam em muitos deuses ao mesmo tempo e não em um deus só. Isso tanto os egípcios quanto os mesopotâmicos, tá? Pessoal, precisando da minha ajuda, me chamem, eu ajudo vocês a tirarem as dúvidas que tiverem. Meu e-mail está à disposição de vocês enquanto o chat do Sponte não estiver funcionando. Quero desejar uma excelente prova, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Confio muito em vocês e tô com saudades, tá? Se cuidem, fiquem bem e fiquem em casa. Beijinhos.